E vamos com informações agora ao vivo que chegam de Brasília. Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne daqui a pouquinho com o presidente Lula. Quem está acompanhando toda a movimentação lá na capital federal é a Marina Demore, que está agora com a gente, para nos contar um pouco do que deve ser tratado nessa reunião, né, Marina? Um grande destaque, claro, para as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Porém, há um pano de fundo, que é essa tensão diplomática entre Brasil e Israel. Estados Unidos é um país que apoia Israel e também atua como um mediador das conversas sobre o conflito entre Israel e Hamas. Bom dia para você. Isso, Carol, bom dia para você também, bom dia a todos. Com certeza, esse encontro que já estava previsto ganhou uma relevância maior internacionalmente por conta das declarações do presidente Lula no último domingo, quando o presidente comparou os ataques de Israel ao Hamas às mortes dos judeus durante o Holocausto. Então, Antony Blinken, que é secretário de Estado do governo de Joe Biden, vem pela primeira vez ao Brasil, está no Brasil pela primeira vez ocupando o cargo e deve conversar com o presidente Lula sobre esse assunto, claro, mas a previsão inicial era de que fossem tratadas questões bilaterais e também globais que envolvem os dois países. Entre os assuntos a serem discutidos está, por exemplo, a parceria entre o Brasil e os Estados Unidos nas áreas de direitos trabalhistas e também de transição energética. Agora, é importante a gente enfatizar essa questão da diplomacia entre Brasil e Israel, porque, como a Carol disse no estúdio, os Estados Unidos são o país que mais apoia Israel, inclusive com financiamento militar. E essa fala do presidente Lula não repercutiu bem no governo americano. Por esse motivo, então, se espera que os dois, presidente Lula e Antony Blinken, discutam também essa questão que diz respeito à diplomacia entre Brasil e Israel. Israel, que declarou o presidente Lula como persona não grata até que ele se retrate depois dessa fala que foi feita no último domingo, quando o presidente estava em viagem à Etiópia. Como reação, o Brasil também mandou voltar para o país o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que deve chegar amanhã ao país. E agora, Carol, claro, a gente fica na expectativa por esse encontro que é tido como de extrema importância entre o presidente Lula e Antony Blinken. Ele chegou ontem à noite em Brasília, desembarcou na base aérea aqui da capital federal, foi recebido por diplomatas do Itamaraty e também pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagel. Hoje de manhã, então, ele já deve vir direto ao Palácio do Planalto. Essa reunião deve durar cerca de 1 hora e depois Blinken embarca para o Rio de Janeiro, onde participa da reunião do G20, que reúne ministros de relações exteriores das principais economias mundiais. Lembrando que o G20 é presidido pelo Brasil e os Estados Unidos também devem reforçar esse apoio à presidência brasileira à frente do G20 nesse ano. Carol, eu sigo acompanhando por aqui nessa expectativa, então, pela chegada de Antony Blinken aqui ao Palácio do Planalto. Volto com você. Obrigada, Marina, pelas informações. Vai acompanhando ali a movimentação. É daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, que tem início essa conversa entre o secretário de Estado dos Estados Unidos e o presidente Lula. Vamos falar mais sobre esse assunto com a Priscila Yazbek, nossa correspondente na Europa, e também a Basília Rodrigues aqui de volta. A Priscila está chegando agora, então começa aqui a nossa conversa com você, Priscila. Tudo bem, Priscila? Bom dia. A gente destacando que esse encontro de Blinken com Lula tem como foco, ou tinha como foco, as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos e que a crise diplomática seria apenas um pano de fundo. Mas em que medida essa crise pode se sobressair nessas conversas? Oi, Carol, bom dia, Basília, a todos que nos acompanham. Essa crise diplomática acaba ofuscando essa agenda que poderia ser muito positiva entre Brasil e Estados Unidos. Então, só recapitulando um pouco do que foi essa crise diplomática, o que se diz aqui fora, Carol, inclusive as falas do presidente Lula repercutiram muito aqui na Europa, no mundo todo, é que as falas de Lula tiram o Brasil de uma posição de neutralidade, que foi a posição historicamente defendida pelo Brasil
Brasil nessa questão do conflito árabe-israelense. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que o Brasil é um líder do sul global, então há um temor também por parte das potências ocidentais e dos Estados Unidos, que são os principais aliados de Israel, que as falas do Brasil influenciem também outros países. E a gente viu também nos últimos dias alguns países do sul global, países emergentes, apoiando Lula depois das falas sobre Israel, comparando então a ofensiva israelense em Gaza ao Holocausto. E isso traz também um temor dessas potências de que o Brasil acabe trazendo uma outra visão em relação à guerra, e isso por parte dos Estados Unidos, por exemplo, e de Israel, mas também em relação a outro conflito, que é o conflito na Ucrânia. Então, o Brasil, lembrando, também defende uma posição de neutralidade em relação à guerra na Ucrânia, mas critica, por exemplo, os Estados Unidos pelo fato de isolarem os russos. E o Brasil tem uma parceria com os russos por meio dos BRICS. Inclusive, o presidente Lula vai se encontrar com Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia. Eles devem falar sobre isso. Lavrov deve falar sobre essa parceria entre Brasil e Rússia. Esse é um outro ponto também que incomoda os Estados Unidos, que, claro, são fortes aliados da Ucrânia, mesmo que exista agora aquele impasse muito forte para o fornecimento de 60 bilhões de dólares adicionais para a Ucrânia no seu esforço de guerra, já que esse valor está barrado no Congresso americano, justamente por causa de uma oposição dos republicanos. Então, apesar de existir uma agenda positiva entre Estados Unidos e Brasil, essa agenda fica ofuscada. Só para trazer alguns dados, o Brasil, os Estados Unidos, inclusive, eles divulgaram o que se chama de fact sheet, que é como se fosse um documento sobre essa visita de Antony Blinken ao Brasil, e nesse documento eles falam que o Brasil é a 11ª maior economia do mundo, que o comércio bilateral entre as duas nações foi de 120 bilhões de dólares no ano passado, e os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial. Então eles falam que vão conversar sobre questões climáticas, vão conversar sobre um pacto Brasil-Estados Unidos para os direitos humanos, mas eles dizem, inclusive o porta-voz do Departamento de Estado americano falou até que não concorda com as declarações recentes de Lula, mas que isso não deve afetar as relações bilaterais. Isso é o que diz a diplomacia. O que a gente sabe nas entrelinhas é que, de fato, essa questão ela acaba se sobrepondo e sendo muito mais comentada do que toda essa agenda que poderia ser o foco dessa presidência do Brasil no G20, mas que acaba sendo atrapalhada, então, por essa crise diplomática. Eu volto com você, Carol. Então vamos nesse tema. A reunião do G20 começa hoje lá no Rio de Janeiro. Já temos os ministros das Relações Exteriores em território brasileiro. Em meio a essa crise diplomática, como é que esse assunto deve aparecer nesses encontros em Brasília? Olha, Carol Yazbek, ótimo estar com você sempre aqui no vídeo, na CNN Brasil. Essas relações Brasil e Estados Unidos completam agora em 2024 200 anos. Então, a conversa de Lula com o presidente Biden ou com qualquer integrante do Departamento de Estado dos Estados Unidos tem sempre como protagonistas falar dos dois países, né? Brasil e Estados Unidos. Tanto é que essa agenda estava marcada já há algum tempo. Primeira vez que Lula recebe o Blinken aqui no Brasil. Só que o fato, né, a polêmica criada em torno da declaração de Lula contra, falando sobre o Holocausto e que foi entendido como uma fala atravessada pela comunidade judaica, especialmente aqui no Brasil, né, mas em todo o mundo, acaba ofuscando, como bem colocou a Yazbek, essa agenda de hoje entre Lula e Blinken. Só que o que auxiliares do Palácio do Planalto tentam contra-argumentar é que o fato dele ter mantido a vinda aqui para o Brasil, isso também coloca Lula do lado de uma pessoa importante para o governo americano, de interlocução no mundo, provando mais uma vez que o Brasil não ficou isolado ou demasiadamente criticado por outras nações depois da declaração de Lula. Então, até no sentido de que, mesmo com as repercussões negativas, mesmo com a diplomacia sob pressão, e, enfim, muitos olhares sobre vai ter retratação ou não, Lula continua com uma agenda normal de encontros com representantes de outros países, ainda mais sendo dos Estados Unidos, que no início da guerra, ou desde o início da guerra, tem se colocado do lado israelense. Bom, os Estados Unidos caminham para uma mudança de postura, uma outra fase dessa guerra em que sairá
deles uma proposta de cessar-fogo, aos moldes daquela primeira proposta encaminhada ao Conselho de Segurança da ONU, assinada pelo Brasil, né? Se lá atrás era o Brasil que pedia esse cessar-fogo numa proposta própria e acabou levando o veto dos Estados Unidos, agora, no novo momento dessa guerra, em que você vê muitas mortes dos dois lados, né? Tanto de quem está sendo assassinado pelo Hamas, quanto quem está sendo vítimas dos soldados israelenses, também os Estados Unidos sentiram que é hora de se reposicionar. É claro que nada disso diminui o dano causado pela declaração do presidente quando ele trata das vítimas dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, vítimas ali do regime nazista de Adolf Hitler. Mas também, ao mesmo tempo, diminui, né, o termômetro dessa crise. Então, hoje, o Brasil estará com Blinken, estará com um integrante importante do governo brasileiro e vale destacar que, além de Israel, eles também querem tratar de Venezuela. Às vésperas das eleições no país de Maduro, já que a promessa por lá é de eleições livres, mas Maduro tem prendido, continua em ataque contra os seus opositores.